Bom, e o presidente Lula disse durante uma coletiva, justamente falando ainda sobre narcotráfico, que os narcotraficantes são vítimas de usuários de drogas. A fala foi feita depois que o presidente foi perguntado sobre a ação dos Estados Unidos na Venezuela. O presidente Lula chegou a defender a Venezuela e fez essa fala aí um pouco polêmica. Não é isso, Igor? Com você. Olá, é isso mesmo. Durante uma entrevista coletiva a jornalistas que acompanham as agendas do presidente Lula no Sudeste Asiático, o presidente disse que narcotraficantes são vítimas de usuários de droga. Isso mesmo, essa fala pegou muito mal, gerou polêmica e já viraliza nas redes sociais, com a oposição que não tem poupado críticas a essa fala do presidente Lula. Só para a gente contextualizar, a fala dele foi em relação a uma pergunta a respeito da ação dos Estados Unidos contra narcotraficantes. O que aconteceu é que há algumas semanas o navio de guerra dos Estados Unidos está no Mar do Caribe e na oportunidade 5 embarcações venezuelanas foram então interceptadas, derrubadas por esse navio de guerra. 27 pessoas morreram nessa situação. A justificativa de Donald Trump é combater o narcotráfico que sai ali da costa da Venezuela com direção aos Estados Unidos. Mas nos bastidores o que se fala é que na verdade isso seria uma desculpa de Donald Trump para derrubar o governo de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. Lula, questionado sobre isso, disse que a soberania da Venezuela precisa ser respeitada e que o narcotráfico venezuelano tem que ser combatido pelo governo local e não por outros países. Mas nessa mesma oportunidade, ele falou que narcotraficantes são vítimas de usuários de droga. Vamos ouvir. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. A fala gerou polêmica porque ela acontece há cerca de 2 dias da possibilidade de encontro com Donald Trump, que deve acontecer em Kuala Lumpur, na Malásia, durante a Associação das Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN, a cúpula que vai acontecer neste domingo. Então há uma expectativa para esse encontro. A avaliação é que o governo precisaria não entrar em polêmicas para não azedar esse clima amistoso entre Brasil e Estados Unidos. Então a fala em si, que já era polêmica, aumentou então a situação, essa tensão para esse encontro. Voltamos ao estúdio. Pois é. Mais uma fala do presidente Lula que repercute mal, né? São geralmente nessas falas aí que ele faz fora do script, né? Que ele faz essas falas fora do que está escrito ali pela assessoria, ele sempre acaba ali se atrapalhando um pouco. E após essa fala sobre o narcotráfico, o presidente Lula resolveu se desculpar nas redes sociais. Ele disse que foi uma frase mal colocada e ele disse o seguinte, que o posicionamento dele e do governo é muito claro contra os traficantes e o crime organizado. Mais importante do que as palavras são as ações que meu governo vem realizando, como é o caso da maior operação da história contra o crime organizado, o encaminhamento também do Congresso ao Congresso Nacional da PEC da segurança. Então, Lula se desculpando aí nas redes sociais e dizendo aí que fez uma fala mal interpretada. Bom, vamos chamar nosso comentarista para falar sobre isso. Renato, você acha que essa fala do Lula pode prejudicar uma avaliação que ele vinha tendo muito positiva da sociedade, né, que era o que as pesquisas vinham mostrando, além, é claro, de ter chance de azedar o encontro com o Donald Trump? Isso se o Donald Trump estiver aí realmente atento ao que o Lula vem falando? Eu acho que, assim, sem dúvida nenhuma, afeta. A avaliação do Lula não é tão positiva, mas ela melhorou, né? Ela vinha ali numa queda até maio e melhora de maio para cá, né? A queda e a aprovação cresceu agora nos últimos 2 meses por inúmeras coisas. Agora, esse tipo de afirmação é muito ruim para ele, porque exatamente é um dos temas que a oposição mais bate, né? Que é a questão da segurança pública. Coloca-se ali
em vários momentos, nas redes sociais, ali através de memes, a ligação, aquela história da cervejinha, né, antiga, né, que o cidadão rouba o celular para comprar uma cervejinha. E agora vem essa história que o culpado ali é o usuário, que é vítima que o traficante é vítima do usuário, claro, num contexto ali que ele tentou dar uma agulhada, talvez, no alto consumo americano, e que a culpa não é só da Venezuela que vende, mas também dos Estados Unidos que compra. Mas, assim, falou de um jeito ali que soa muito mal para ele internamente. Eu acho que, do ponto de vista externo, em relação ao Trump, é mais uma conversa lateralizada antes da reunião que causa ali, pode causar ali um assombro ali nos Estados Unidos, mas eu acho que eles vão enxergar isso muito mais como uma defesa indireta ao Maduro do que qualquer defesa do narcotráfico. Agora, a questão interna para eleições do ano que vem, Lula sendo o principal ali candidato ali contra a oposição, vai ser um prato cheio para a oposição falar nisso. As redes sociais já estão cheias de memes e de colocações, é um desastre, né? A colocação mesmo pedindo desculpas e falando ali de algumas ações que o governo vem fazendo para combater o tráfico, isso é muito ruim para o Lula. Um erro ali amador ali, né? Às vésperas do ano eleitoral. Agora, Dorgan, eu vejo que a pauta segurança pública ela é muito cara, né, para o governo e é uma pauta forte nas eleições, geralmente, que serve para angariar votos. Como você disse, para ano que vem, se essa fala for usada, aí se coloca também algum pitadinho ali ou aqui da falta de recursos também destinados pelo governo federal à segurança pública, é um prato cheio, como você falou, para a oposição, né? Sem dúvida, Márcia, sem dúvida. E assim, qualitativamente aparece ali, nunca foi de aparecer que o governo federal é o culpado central do problema da segurança. Sempre apareceram os governos estaduais ali e de uma maneira coadjuvante o governo federal. Só que ultimamente vem aparecendo isso, né? Principalmente críticas duras ali em estados como Ceará, Bahia, em que os governos também são do PT. O PT sofre muito com isso, sofreu muito na eleição de 2022. A esquerda é vista como muito fraca no combate à segurança pública, o governo federal também em avaliações ali, e agora o Lula fala isso, ele dá uma bola rolando ali para a oposição bater nele, mais um argumento ali em relação à segurança pública, que é, na verdade, junto com o poder de consumo, os dois principais problemas do Brasil. Exatamente. Obrigada, Dorgan. Já já a gente volta então com você.